Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a vida profissional e como que ela impacta na vida da família, na minha visão. Claro, né? Eu tô lendo o livro da Edith Stein e ela fala muito, assim, sobre o papel da mulher e também fala um pouco do papel do homem ali, o que que ela pensa. Algumas coisas eu concordo, outras coisas eu não concordo e tudo mais. Mas ela fala uma coisa interessante que eu fiquei refletindo sobre isso, sobre o que que Deus de fato pensou para o homem e a mulher. E hoje em dia é muito comum, principalmente quando a gente fala de homem, né? Que a gente tem essa visão, principalmente no meio conservador, do tipo assim, o homem ele tem que trabalhar muito, tem que trabalhar o tempo inteiro, e a mulher ela tem que ir lá ficar com as crianças e, tipo assim, não se incomodar dele trabalhar bastante, porque ele está trabalhando pela família dele. E assim, gente, é claro que existem circunstâncias e circunstâncias, como eu sempre falo aqui no meu canal, acho que vocês já devem estar cansados de ouvir eu falando isso, cada pessoa tem sua circunstância e você tem que viver a vida conforme a sua circunstância, eu falo muito sobre isso. Mas existem circunstâncias onde o marido não precisaria trabalhar tanto quanto ele trabalha, e lembra, não precisaria, quer dizer o quê? Não faltaria dinheiro se ele parasse de trabalhar e agora ele trabalha. E ele trabalha mesmo assim, sabe? Ele quer trabalhar tanto, às vezes pra sabe Deus o quê, e esquece da vida familiar dos filhos. Então, assim, mesmo a gente que é pobre, né, que não tem uma vida de herdeiro, não tem uma vida de burguês, que realmente se o marido não trabalhar muito vai fazer falta, vai faltar lá no fim do mês um tanto de dinheiro, a gente precisa ainda assim tentar achar de alguma forma, dentro da nossa circunstância, por mais difícil que ela seja, a gente precisa achar um equilíbrio nisso tudo. Porque sim, Deus criou o homem para que ele trabalhe e tudo mais, mas também para que ele tenha a vida familiar. É crucial que o marido se envolva na vida da família, que ele se envolva na vida da mulher e dos filhos. A Edith Stein, ela fala que é responsabilidade do homem que ele cuide da sua esposa para que ela não se envolva 100% na maternidade, né? Não fique tão absorta na maternidade que esqueça das outras coisas. E ao mesmo tempo, é responsabilidade da mulher que ela cuide do marido para que ele não fique 100% ali no trabalho e esqueça da vida familiar. Ou seja, a gente que é mulher, a gente tem essa tendência de se focar tanto ali nos filhos, na maternidade, né? O nosso cérebro, quando a gente engravida, já modifica para que a gente se foque somente na criança. Então, a gente tem essa tendência, né? A nossa genética, a nossa biologia, tudo isso vai para que a gente fique ali na criança e na maternidade, e a gente esquece, às vezes, de outros sonhos, esquece de rezar e de outras coisas e tal. E é papel do nosso marido que, olha, amor, né? Vai fazer outra coisa também, né? Vai se cuidar, vai ter outros hobbies, vai fazer outras coisas, que eu cuido um pouco das crianças aqui pra você fazer. Então é papel do marido, assim, ele fazer com que a mulher não esqueça também do ser mulher dela, vamos dizer assim, nesse sentido, né? De fazer outras coisas além da maternidade, de viver os seus sonhos. E o marido, sim, ele precisa apoiar essa mulher, porque se a mulher fica muito focada na maternidade, só na maternidade, ela acaba vivendo demais para os filhos, e isso causa uma relação doentia de mãe e filho, ou mãe e filha. Uma relação do tipo assim, a mãe, ela acaba transformando o filho, principalmente quando é homem, né? Ela acaba transformando o filho num marido. Em vez dela tratar ele como filho, ela começa a contar todos os problemas da vida dela pro filho, que não é o que ela deveria fazer, afinal de contas o filho é menor que ela, né? Assim, na vida, o filho tem menos experiência do que a mãe, né? A mãe sempre vai ser mais velha que o filho. Então, assim, a gente que é mãe, a gente nunca deve desabafar com os nossos filhos. Problema, seja problema financeiro, seja problema de casamento, qualquer problema que você tiver, não desabafe com seu filho, tá? Isso é muito errado. Mas assim, essa mãe, sabe aquela coisa que as pessoas falam assim, ai, mãe de menino? Aquelas mães de menino que, tipo assim, é muito protetora demais, que trata o filho praticamente como se fosse um marido. É isso que acontece quando a mãe fica absorta demais. E quando é a questão da filha, a mãe acaba mimando muito a filha, né? Ela acaba ficando tão ali em volta com a filha que ela mima a filha demais, não educa, né? Transforma a filha numa amiga dela e aí não vira mais filha. Então é papel sim do marido dar todo esse suporte para a mulher para que ela nem pense em recorrer para os filhos, né? Então o marido vai ouvir a mulher falando ali, desabafando, etc e tal, vai conversar com ela, vai incentivar ela, apoiar ela nos sonhos dela para que ela lembre. A gente precisa ter sempre essa lembrança, né, de que a maternidade, sim, ela faz parte do dom de ser mulher, ela faz parte da nossa vida. Toda mulher nasceu para ser mãe, isso é fato, assim, né? Eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, mas assim, a gente tem isso, claro, a gente precisa dessa maternidade,
Mas a gente também precisa lembrar que o nosso ser mulher, ele é muito amplo para se focar somente na maternidade. Não significa que você tem que trabalhar fora, por exemplo, não é isso, tá? Significa que você precisa também desenvolver os seus outros dons. A gente tem muitos dons, a gente enquanto mulher. E ser mãe, a maternidade é um dos dons que a gente tem. A gente não pode desenvolver somente esse dom e deixar os outros dons que Deus nos deu, né, através da nossa circunstância, da nossa personalidade, alinhado com nossos talentos e tudo mais, deixar esses outros dons sem desenvolver, só desenvolver a maternidade. A gente precisa desenvolver esses dois dons. E o homem é quem vai nos ajudar nisso, né? O nosso marido vai nos ajudar nisso, ele precisa nos ajudar, ele precisa ser o nosso apoio, o nosso suporte. Mas nós também precisamos ser esse apoio e esse suporte para o nosso marido nessas fases difíceis que ele vai ter, porque trabalhar lá fora, gente, no mercado financeiro não é fácil, né? No mercado financeiro, no mercado, como diz, mercado de trabalho, né? Não é fácil, é difícil, né? Tem os seus perrengues, as suas dificuldades. Então a gente vai ser esse suporte para o nosso marido. Ele vai ser esse chão firme para a gente também poder desenvolver os nossos dons e os nossos sonhos. Então, gente, é muito importante que a gente se lembre disso. A gente não precisa ser 100% focada na maternidade e nosso marido vai nos ajudar nisso. E a gente precisa ajudar o nosso marido também a não focar tanto na vida do trabalho profissional que ele acaba esquecendo da família. Só que acontece, as mulheres hoje em dia também trabalham, né? Muitas mulheres têm suas vidas profissionais. E a Edith Stein fala muito no livro dela sobre isso também, mas o que ela principalmente fala, que eu vou falar aqui também, é que o que a mulher tem que tomar cuidado quando ela vai desenvolver os seus outros dons além da maternidade, é que também não desenvolver tantos outros dons a ponto de esquecer o dom da maternidade. Porque o que acontece? Às vezes a mulher não tá trabalhando tanto, lembrando, gente, tô falando em circunstâncias onde é possível que você escolha, tá? Onde você não tem opção, que você tem que trabalhar um monte mesmo e pôr criança na creche, cara, faz isso tranquilamente, tá? É tua circunstância, é tua vida financeira, você quem sabe a tua vida financeira, a tua circunstância, tá? Esse vídeo é só uma reflexão pra quem, né, se encaixa nisso. Se você não se encaixa nisso, se a tua circunstância não se encaixa nisso, esse vídeo não é pra você, porque existem diferentes realidades socioeconômicas no nosso país. Então, algumas coisas que eu vou falar não vai servir para algumas realidades, e outras coisas que eu vou falar vai servir, e assim vai indo, né? Mas, então, como eu tava falando, às vezes a mulher, ela tá tão focada em outras coisas que ela acaba deixando a maternidade de lado, né? Não se preocupa tanto, assim, em desenvolver virtudes nas crianças, em educá-los bem, em estar ali com eles o tempo inteiro, e só foca em trabalho, a vida lá fora, né, vamos dizer assim, lá fora do lar, e aí deixa o lar de fora. Às vezes acaba deixando o marido de lado, as crianças de lado, tudo mais, por muitas coisas que às vezes nem vale a pena. Então, assim, a gente precisa ter cuidado e sempre tentar buscar esse equilíbrio. Tanto a gente que é mulher, ajudar o nosso esposo a ter esse equilíbrio no trabalho, porque, claro, gente, né, os patrões, os chefes sempre vão exigir muito, né, sempre vão exigir mais e mais e mais e mais, e cada vez mais. Então, a gente precisa ter esse cuidado, esse olhar atento de ver que a nossa família, ela é muito importante. E a vida em família, a vida familiar, ela é muito, muito importante, né? Assim, não tem nada mais importante do que isso. Então, a gente precisa tentar, ao máximo, equilibrar essas coisas, né? Então, a gente quer, mulher, desenvolver, sim, o dom da maternidade, mas não deixar que os nossos outros dons não se desenvolvam. E o homem desenvolver, sim, claro, trabalho e tudo mais, mas também não deixar que o dom da paternidade seja esquecido, que a vida familiar seja esquecido, que a esposa seja deixada de lado. E para isso, vai sim precisar de muitos sacrifícios, a gente vai precisar fazer sacrifício. Às vezes, mesmo cansado, você vai ter que ir lá conversar com seu marido, perguntar como ele tá, tentar passar um tempo juntos, às vezes de madrugada. Vocês vão precisar, nem que seja uma vez na semana, 2 vezes na semana, o quanto vocês puderem, vocês precisam ter esse momento em casa mesmo, depois que as crianças dormir, sabe? Nem precisa sair, gastar dinheiro se você não puder. Mas assim, fica em casa, conversa com seu marido, sabe? Tenta, mesmo no meio dessa loucura, não esquecer que você é esposa, e ele mesmo no meio dessa loucura, não esquecer que ele é esposo, e não esquecer da vida familiar. Então, assim, o que eu falo muito aqui no meu canal é de você observar a sua circunstância, mas muitas vezes, em muitas circunstâncias, é possível sim que a gente se perca, mesmo por motivos justos, de certa forma, a gente acaba muitas vezes se perdendo da vida familiar. Então, assim, é muito importante a gente buscar equilíbrio entre a vida profissional e a vida familiar, tá? Isso é extremamente importante. E é claro, você fala assim, ai, Helena, mas você é uma dona de casa, você não trabalha, não sei o quê. Sim, eu sou uma dona de casa de fato, eu não trabalho, mas eu vejo muito isso no meu marido. Ele sempre tá buscando esse equilíbrio nas pessoas ao meu redor, eu vejo isso.
E isso é uma coisa que eu decidi trazer, porque eu acho que é muito importante, eu não vejo ninguém falando sobre isso, ao contrário. Principalmente quando fala com o homem, eu vejo as pessoas incentivando o homem, tipo assim, não, você tem que trabalhar, ganhar muito dinheiro, porque se você tiver muito dinheiro, tua família vai estar feliz, que daí você contrata babá, empregada, diarista, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Eu não tô dizendo que essas coisas é ruim ter, deve ser ótimo, eu nunca tive, mas deve ser ótimo ter babá, ter diarista, ter alguém pra lavar tua roupa, alguém pra cozinhar pra você. Imagina que incrível, deve ser maravilhoso, né? Mas, muitos homens fazem isso e não estão em casa, meio que pra suprir a falta dele. Aí você acaba se tornando um pai ausente porque você tá trabalhando um monte e fica ausente da mesma forma. Seus filhos vão crescer vendo um pai que trabalha, beleza, eu tenho um pai trabalhador, beleza, mas tipo assim, não tem convívio com o pai, não conversa com o pai, não tem esse momento de estar ali, sabe? A vida não é só trabalho, gente. Por mais que sim, a gente precisa trabalhar, a gente precisa ter dinheiro, eu não estou negligenciando isso. Eu sou pobre, tá? Eu sei que os boletos chegam, que a gente precisa correr atrás e que é muito difícil, eu sei disso. Mas a gente não pode negligenciar as outras coisas que são sim mais importantes que dinheiro. A gente não pode nos tornar escravos do dinheiro a ponto de destruir a nossa família, destruir o nosso lar, destruir o nosso casamento em busca de dinheiro. Porque sim, é muito digno que a gente queira dar condições melhores para os nossos filhos. E sim, para isso vão ser necessários alguns sacrifícios. Mas a gente tem que dosar muito a mão na hora de escolher o que sacrificar e como sacrificar e por quanto tempo sacrificar. Porque existem coisas que se você sacrificar, você nunca mais vai poder voltar atrás. E aí é que tá o ponto, sabe? A gente precisa se equilibrar tanto a ponto de, tipo assim, não ter arrependimentos. Do tipo assim, cara, eu acho que eu trabalhei demais, eu trabalhei tanto, e beleza, eu já tenho dinheiro, mas e daí? Sabe, meus filhos não falam mais comigo, a minha esposa, a gente tá à beira de um divórcio, sei lá. Então tudo que você conquistou na vida foi dinheiro, sabe? Então assim, se você precisa destruir a tua família, destruir o teu casamento, destruir a tua vida com seus filhos pra você ter dinheiro, tá errado, sabe? Você não vai ser feliz. Porque sim, o dinheiro traz muitas facilidades na nossa vida, né? Imagina, nossa, às vezes eu fico pensando, poxa, se eu tivesse uma diarista aqui em casa ia ser tão maravilhoso. Alguém pra lavar minha roupa, alguém pra fazer comida, sei lá, ia ser incrível. Sim, muitas facilidades, mas se você nesse caminho perde a sua família, você não entendeu nada sobre a vida, tá? Então essa é a mensagem que eu quero deixar hoje, gente, pra que vocês nunca deixem que o trabalho seja mais importante do que a família. E eu espero que isso tenha tocado o seu coração, que esse vídeo tenha chegado pra você, se você precisa ouvir isso. E comece a refletir se você hoje, na tua circunstância, não pode de jeito nenhum diminuir um pouquinho a carga de trabalho ou buscar alternativas pra passar um pouco mais de tempo com a sua família. Conversa com Deus, sabe? Pede pra Deus oportunidade, pede pra Deus pra Ele te ajudar, que Deus com certeza vai providenciar oportunidades melhores pra você e pra sua família, tá, gente? Então esse foi o vídeo de hoje. Se você se identificou com o que eu falei, não esquece de curtir e deixa a tua opinião aqui nos comentários, se você acha que eu tô viajando na maionese ou se você concorda comigo, enfim. Deixa sua opinião aqui, vamos conversar sobre isso, tá? Não esquece de se inscrever no meu canal também, eu tô com quase 40 inscritos, então eu tô muito feliz. E vamos aí, gente, vamos juntas, vamos caminhar juntos. E é isso, tchau, tchau, até o próximo vídeo!